Olá, prezados alunos! Voltamos para mais uma aula da nossa disciplina Projeto de Vida. E nessa aula nós vamos tratar o tema Equilibrando os Pilares da Vida. Um tema importante, um tema interessante, porque nos permite tomar consciência não apenas de uma, duas ou três áreas da nossa vida, mas sim de 10 pilares que compõem a nossa vida e que nós precisamos, de certa forma, assumir a responsabilidade e fazer o gerenciamento dessas áreas. É muito comum as pessoas darem foco em uma determinada área e, naturalmente, onde nós damos foco, se expande. Então, aquela área da nossa vida em que nós focamos, nos dedicamos, ela acaba nos trazendo bons resultados. Porém, outras áreas podem ficar um pouco desguarnecidas. E isso também nos traz algumas consequências. E o objetivo dessa aula, então, é trazer um olhar sistêmico sobre todos esses pilares e como que é interessante pensar sobre isso, porque às vezes um problema que você tem em uma determinada área não necessariamente surgiu naquela área, mas pode ter sido consequência ou o reflexo de um problema que você está vivendo em uma outra área da sua vida. Afinal de contas, a nossa vida ela é sistêmica. Então, muitas vezes, um problema que você tem numa área pessoal pode atingir a sua área financeira, a sua área familiar, a sua área profissional e assim sucessivamente. Um problema que você tem ou uma necessidade de melhoria que você tem em uma determinada área, por exemplo, espiritual, isso pode trazer consequências sistêmicas para todas as outras áreas. E quando nós identificamos essa necessidade ou esse ponto, esse pilar que precisa ser trabalhado, e quando nós damos foco e trabalhamos esse pilar, sistemicamente a nossa vida melhora. De uma forma geral, os resultados começam a aparecer e até parece milagre, né? Parece que é uma mágica, mas não, é estratégico, é consciente, é o projeto de vida acontecendo, tá bom? O primeiro pilar que eu quero trazer para vocês é o pilar da espiritualidade, que refere-se a como você se dedica, ou quanto tempo, qual a qualidade do tempo que você dedica na sua relação com o Deus que você acredita. E aqui nós não estamos avaliando e nem julgando a sua crença, a sua religião ou qualquer coisa parecida, mas sim a sua fé, a sua crença e a sua intimidade com Deus. Quantas vezes você faz uma oração, como que é essa oração, como que é a sua proximidade ou a sua afinidade nessa fala com Deus. Tudo isso faz muita diferença quando nós falamos desse pilar que é a espiritualidade. O segundo pilar que eu proponho para pensarmos nessa aula é a família. E antes de qualquer comentário, qualquer conceituação, eu pergunto para você qual é o conceito de família que você tem. Isso é muito importante, porque nós devemos também partir do princípio de que cada um tem um entendimento sobre o que vem a ser família. No caso do nosso livro, nós propomos a ideia de família sendo aquele conjunto de pessoas que convivem diariamente ao longo do tempo. Então, isso independe se tem uma relação direta de grau de parentesco ou não, mas sim aquelas pessoas que convivem juntos. Então, muitas pessoas possuem aí membros de terceiro grau que mais convivem juntos. Então, se você convive com os pais, com primos, com avós, isso para nós independe. Isso tudo faz parte da família. Qual é o seu conceito de família? Como que anda a relação com a família? A relação com os pais, a relação com os irmãos, se você é pai ou mãe, a relação com os filhos, o quanto de tempo se dedica aos filhos, se dedica verdadeiramente de corpo e alma aos filhos e aos membros da família. Se você é solteiro, a relação com os pais, como eu já falei, a relação com os irmãos, qual é a qualidade de vida que você tem na sua família? O terceiro pilar que nós propomos a pensar é a relação conjugal, que nos diz respeito ao tempo dedicado ao nosso parceiro, se você é casado, se você é solteiro, mas tem um namoro. Então, quanto de tempo nós dedicamos a essa relação, o quanto nós cultivamos verdadeiramente essa relação, o quanto de intimidade, sinceridade, honestidade nós aplicamos nessa relação. Tudo isso faz parte
dessa análise da relação conjugal. O próximo pilar refere-se à saúde e bem-estar. O quanto de energia, o quanto de vitalidade, o quanto de saúde nós dispomos no nosso dia a dia para realizarmos tudo aquilo que nós temos para realizar. Naturalmente, para isso, nós precisamos dedicar tempo e também dar foco para cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar. É muito importante cuidar da nossa saúde porque a saúde é a base para nós obtermos performance elevada em todas as outras áreas da nossa vida. O quinto pilar que nós precisamos pensar envolve o social e o lazer. O social refere-se a quantos amigos verdadeiros nós temos. Colegas, nós temos muitos, mas amigos verdadeiros, aqueles que nós podemos confiar, que nós podemos ter uma relação diferenciada. Aquele amigo que nos fortalece nos momentos de dificuldade e que nós podemos também compartilhar toda a nossa felicidade e a nossa alegria. E o lazer, de suma importância, aquela prática de final de semana ou aquele hábito, aquele hobby que você tem e que você gosta muito de fazer. Nós precisamos reconhecer isso na nossa vida e equilibrar toda essa relação. Uma vida de lazer em excesso, ela nos traz consequências negativas. Uma vida social, com muitas noitadas, com muitas festas, também traz consequências negativas. Então nós precisamos, a todo momento, nos auto-observar e buscar o equilíbrio nessa relação. O próximo pilar é o financeiro. E ele retrata a relação que você tem com o dinheiro. Não somente o quanto você ganha em termos de salário ou de rendimento, mas e principalmente como você gasta e como você investe o seu dinheiro. É muito importante desenvolvermos essa consciência financeira, até para que nós possamos sonhar com algumas conquistas futuras. É necessário termos essa consciência no hoje para que o nosso projeto de vida, se dependa de algum recurso financeiro, ele possa acontecer. Então a consciência financeira, essa relação com o dinheiro, com a área financeira, ela é de extrema importância também. É muito comum as pessoas ganharem um salário até alto, razoável a nível de mercado, mas elas não prosperam, elas não conseguem evoluir na sua vida. Isso muitas vezes está relacionado a essa concepção, essa consciência financeira. O sétimo pilar refere-se à área profissional e tudo aquilo que está inserido no conceito de carreira. O que nós queremos para a nossa área da vida profissional? O que nós queremos para a nossa carreira? Que tipo de atividade nós queremos atuar durante a nossa trajetória profissional? E quanto mais consciência, mais clareza tivermos sobre esse assunto, mais assertivos seremos nas nossas decisões. Portanto, é muito importante pensar sobre essa área profissional, afinal de contas, é uma das áreas que mais focamos na nossa vida. Passamos grande parte do tempo, muita energia dedicada à área profissional. Então precisamos fazer isso com consciência. O oitavo pilar refere-se ao desenvolvimento pessoal. E isso nos traz a ideia do quanto nós temos investido no autoaprimoramento e no desenvolvimento pessoal, seja ele técnico, humano, cultural, uma formação em nível de graduação, pós-graduação e assim por diante. Nós podemos buscar esse autodesenvolvimento por meio de um curso, de uma palestra, um workshop, por meio da leitura de um livro, filmes, por meio da experiência, troca de experiências com outras pessoas e assim por diante. O mais importante é termos a consciência de que nós precisamos permanentemente cuidar do nosso desenvolvimento pessoal. O próximo pilar nos traz a ideia da realização e propósito. O quanto você se sente realizado, se sente pleno, se sente próspero em relação a tudo aquilo que você tem feito na sua vida, em relação a tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. O sentimento é positivo? O sentimento não é tão positivo? É importante nós termos esse nível de consciência, porque essa sensação de bem-estar, essa sensação de autorrealização é fundamental para nos proporcionar energia para podermos continuar a nossa caminhada. O décimo e último pilar
é o equilíbrio emocional. Esse pilar nos traz a concepção de como nós lidamos com as nossas emoções, como nós identificamos essas emoções, de onde elas nascem e como nós identificamos essas emoções, de forma a aprender a lidar melhor com essas emoções. E naturalmente essas emoções acabam impactando em todas as outras áreas da nossa vida. Portanto, precisamos ter esse nível de consciência diferenciado para termos uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais próspera de uma forma geral. Então, vale a pena uma reflexão sobre a ideia do equilíbrio emocional, qual o sentimento que eu tenho hoje com relação à vida que eu tenho levado.